Louvado seja o nome do Senhor, amém? Enquanto tem algum recado para dar, os irmãos vão abrindo as suas Bíblias em Zacarias. Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Livro de Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Irmãos, enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, eu quero deixar algumas informações aqui para os irmãos. Pelo menos domingo sim e domingo não, eu vou estar lembrando aos irmãos de que o nosso projeto Lua de Mel já começou a andar, né? Então nós temos até maio uma dívida pouco grande, só de até pouco mais de R$8.000. E os irmãos, por favor, não me levem a mal, não fiquem tristes comigo, mas essa vai ser a minha função e a função da minha esposa Sônia, diaconisa Sônia, vai ser essa. De muitas das vezes, pelo menos um domingo sim, um domingo não, nós vamos estar cobrando os irmãos, mas os irmãos não fiquem tristes com nós não, tá bom? Não fica triste com a gente não, porque é uma função, é necessário que isso aconteça, amém? Louvado seja o nome do Senhor. No domingo passado parece, ou quinta-feira passada, Bispo Sérgio me deu, aliás, pastora Bispa Sheila me deu a oportunidade para que eu fosse falar de dízimos e ofertas, e eu verdadeiramente não tinha preparado nada, ela me pegou de surpresa, e eu falei, eu vou falar o trivial, né? Malaquias 3:10, né? Eu vou falar Malaquias 3:10. E aí eu botei aqui no livro aqui, em vez de botar Malaquias 3, eu botei Zacarias 3. E aí eu comecei a ler, e eu estou vendo os versículos diferentes, não está chegando Malaquias 3:10. Quando eu acabei Zacarias 3:10, eu falei, Jesus amado. E aí quando eu fui olhar para cima é que eu vi que eu estava em Zacarias e não em Malaquias. Mas aí o Espírito Santo, graças a Deus, me deu algumas palavras e eu falei, e aí o pastor Sérgio chegou para mim, conversou comigo e falou, irmão, dá para você falar sobre esse capítulo aí, esse Zacarias 3 aí, no domingo que vem? Eu falei, amém, pastor. Né? E aí verdadeiramente estamos aqui falando, né, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, que diz, tem como título, a quarta visão, o sumo sacerdote é acusado por Satanás, só sabe fazer isso, e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Gelei, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu, punha-lhe
uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentem diante de ti, porque são homens potentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Levei alguns dias para poder estudar essa palavra, procura daqui, procura dali, livro daqui, Bíblia daqui, livro dali, computador e tal. E aí conseguimos, para a honra e para a glória do Senhor, o estudo sobre Zacarias. Nessa visão em que Josué teve, verdadeiramente, representa o povo de Israel, e que era um tipo de posição de sumo sacerdote. Então Josué teve a visão de que Israel andava em pecado, andava com roupas e vestes sujas. Eu li num livro que eram sujas de excrementos, ou seja, cocô. E Josué é representado por cada um de nós aqui como cada um. Eu represento o povo de Israel, eu represento a igreja, você representa a igreja. Nós verdadeiramente temos que andar limpo diante da presença de Deus. Nós temos que interceder como verdadeiramente Josué intercedia pelo povo. O mundo lá fora jaz no maligno. Eu tive um amigo, eu considero ele como meu pai na fé, pastor Genesi, não é sério? Irmão Genesi. Ele me disse uma vez: irmão Eduardo, desse mundo eu não quero um prego, ele não tem nada para me dar. A Bíblia diz que o mundo verdadeiramente ele jaz no maligno, e a palavra de Deus, ela está correta. Josué intercedia pela nação, entrava no Santo dos Santos para o povo, e carregava com o seu pecado. O mundo lá fora tem carregado pecado sobre os seus ombros, e nós verdadeiramente temos que ser a palavra para aqueles que lá estão. Nós temos que levar a palavra, temos que levar o amor de Deus, temos que levar Jesus Cristo. Nós somos verdadeiramente os representantes deste povo lá fora, que precisa de ouvir uma palavra de vitória,
uma palavra de revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que observar o tamanho dessa nossa responsabilidade. É muito grande essa nossa responsabilidade. Deus nos colocou em nossas mãos, nós, como os representantes da palavra de Deus, representante do povo de Deus, a nossa responsabilidade de levar esta palavra ao povo que lá fora estão de vestes sujas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a posição que lhe é atribuída nesta visão aplica-se a Israel e não a si próprio. A natureza representativa de Josué é confirmada no versículo 2 em que nós lemos, em que o Senhor repreende a Satanás como acusador de Josué, ou seja, Israel, porque ele escolheu Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo de noite, eles têm estado ao nosso lado, ao nosso derredor, como diz a palavra de Deus, tentando e acusando a cada um de nós. E depois mostra para Deus: olha lá o que aquele irmão fez. E aí, o que você vai fazer com ele? Mas o Senhor, pela sua imensa e rica misericórdia, o diabo achando que ele vai tentar expulsar aquele homem, tentar tirar aquele homem da igreja, mas não, Deus o recolhe ainda mais. Deus o perdoa todos os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o diabo, mais uma vez, ele é envergonhado. Porque o diabo, ele está a todo momento tentando te envergonhar. A todo momento ele está tentando te derrubar. Mas essa é a função dele. A nossa função, nós que somos representantes do povo de Deus, nós temos que estar a todos os momentos vigiando, orando. Só que o diabo, ele não brinca de ser diabo. E nós também não devemos brincar de ser crentes. O diabo, ele faz três coisas muito bem. Ele mata, rouba e destrói. E isso ele sabe fazer muito bem. Ele tenta matar todos os seus sonhos, matar a sua família, roubar todas as suas alegrias, roubar todos os seus sonhos que tem, os seus presentes que Deus tem lhe dado. Uma semana, umas 3 semanas, um mês mais ou menos, eu recebi um amigo meu, um irmão em Cristo, que foi lá da Cibron, conversando comigo, um homem de Deus, um homem que verdadeiramente anda na presença do Senhor. E eu fiquei sabendo que o diabo destruiu aquele casamento. Uma filha abençoada, uma filha maravilhosa, uma filha que só tem dado alegria aos pais, uma filha que está se formando agora. E a esposa dele se deixou se levar, e o diabo fez a festa. Então, meus amados, nós possamos ter muito cuidado, que nós possamos orar e vigiar, porque o diabo está à espreita, tentando nos destruir a todo e a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. A descrição de Josué como um ferro tirado do fogo refere-se também a Israel. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus tirou você do fogo. Deus tirou você do lamaçal do pecado. Deus resgatou você para que você traga as boas novas. E Deus fez assim com Josué.
Essas vestes sujas representam uma hipocrisia, recusando a submeter a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não quer saber da justiça de Deus. O mundo verdadeiramente, ele está recusando. O mundo verdadeiramente, ele é hipócrita, ele é desobediente. Leamos aqui um versículo que está na palavra de Deus em Romanos capítulo 10, do versículo 1, que diz, Romanos 10, 1, que diz, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo falou: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração, a tua oração, é para que Israel seja salvo. É para que este mundo seja salvo. É para que esta igreja seja salva. Louvado seja o nome do Senhor. E é esta oração e o coração de Deus, eles necessitam, eles, além disso, da salvação do homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do cativeiro na Assíria e na Babilônia, Israel estava à beira da extinção, sem um território, um governo próprio ou um templo. Mas Deus interveio, retirou-os do fogo que ameaçava consumi-los e devolveu a sua terra. Deus verdadeiramente sempre está pronto a resgatar cada um de nós, a resgatar verdadeiramente aquele povo lá fora, resgatar verdadeiramente aqueles que estão com vestes sujas, com vestes de excrementos. E Deus fez isso com o povo de Israel. Ele resgatou com mão forte, e Ele quer resgatar você também. Ele tem resgatado cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele é poderoso para isso. Deus tem resgatado verdadeiramente cada um de nós e nos colocado em um lugar alto de vitória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Josué de pé em frente ao anjo do Senhor, aponta para Israel de pé em frente ao Senhor, para receber as suas instruções e para servi-lo. Ao seu lado estava Satanás, para se lhe opuser e para acusá-lo. Leiamos também Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que eu falei, meus irmãos. O diabo, ele está pronto, ele está sempre ao teu lado para te acusar. Essa é a função dele. Isso ele faz muito bem. Ele só está aí para te acusar, só está aí para tentar te derrubar. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 12, versículo 10 diz o seguinte: e ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo tem nos acusado de dia e de noite. Fique certo disso. O diabo tem feito isso dia e noite, nos acusado e levando diante de Deus. Só que Deus, pela sua imensa misericórdia, tem nos resgatado com mão forte e nos perdoado. Amém? Em primeiro lugar, Satanás tenta as pessoas a pecar. E quando as pessoas cedem à tentação, pecando ativamente, acusa-as perante Deus, na esperança de Deus as julgue e rejeite por causa da sua rebelião. Mas certamente não é isso que Deus faz. Deus tem nos perdoado.
Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, Deus tem nos dado vitória a cada um de nós. Na visão de Zacarias, Deus decidiu desobrigar a Josué, não porque as acusações de Satanás eram falsas, é claro, mas devido ao amor gracioso de Deus para com o seu povo Israel. Satanás foi especificamente repreendido porque Deus tinha escolhido Jerusalém e salvaria seus habitantes. Nós somos o Israel, nós somos o povo escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos verdadeiramente guardar isso dentro da tábua do nosso coração. Nós somos povo escolhido de Deus. E Deus certamente, Ele vai continuar nos guardando em nome de Jesus. Isto não significa que Israel tinha ou tenha de pecar. Deus rejeitou as acusações de Satanás por causa da sua provisão graciosa para a remissão dos pecados de Israel. No momento, Josué estava vestido com roupas sujas e estava de pé em frente ao anjo. E então o anjo respondeu e falou àqueles que estavam à sua frente, dizendo: tirai-lhe as roupas sujas. E ele disse: vês, eu retirei de ti a tua iniquidade e vesti-te-ei com ricas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer tirar os nossos pecados. Deus quer tirar as roupas sujas, as roupas cheias de excrementos, de pecado, das drogas, do mundo do álcool, do vício, da prostituição. E Deus quer te dar vestes novas, vestes limpas. Deus quer te perdoar. Deus quer te dar uma vida nova. Deus quer te dar uma família nova. Deus quer te dar mulher. Deus quer te dar esposo. Deus quer te dar filhos. Deus quer te dar uma família abençoada. É verdadeiramente isso que Deus tem para nós. Porque o diabo, ele tem isso. Ele quer colocar peso sobre as nossas vidas. Quer nos vestir com roupas cheias de excrementos, roupas sujas, roupas pesadas, imundas. Mas Deus quer verdadeiramente nos dar vestes limpas, vestes puríssimas, vestes brancas, de puro linho. Louvado seja o nome do Senhor. Israel tem apenas de compreender a sua condição pecadora e arrepender-se. Já é um grande passo quando você reconhece: eu sou um pecador e eu quero me arrepender. Quando você reconhece que você já é um pecador, quando nós reconhecemos que nós somos um pecador e que nós não somos nada diante da presença de Deus, isso já é fantástico, já é passo muito grande para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós precisamos se arrepender, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrependermos daquilo que nós temos feito que não tem sido do agrado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E certamente Deus vai estar de braços abertos com aquele pai que recebeu o seu filho, que largou toda a sua fazenda, largou a sua casa e foi para o mundo. E no final começou a comer bolotas de porcos, começou a comer a comida dos porcos. E aí ele se arrependeu e disse: eu prefiro voltar para a casa do meu pai, porque os trabalhadores que estão lá estão bem melhor do que eu aqui. Vou voltar agora. E é isso que nós temos que fazer verdadeiramente. É isso que o mundo precisa fazer. É isso que nós temos que fazer verdadeiramente, mostrar a esse mundo de que voltar para Jesus, de que ir ao encontro de Jesus e arrepender-se e verdadeiramente compreender a condição de pecador que ele é. E eu tenho certeza que Deus vai estar de braços abertos para receber a todos.
em nome de Jesus. A sua condição pecadora de se arrepender-se. Se voltar ao Senhor, Ele voltará a eles, limpá-lo-á de toda a iniquidade, restaurará Jerusalém e residirá no meio deles. Deus quer residir no nosso meio. Deus tem residido, Deus tem estado no nosso meio. Deus quer viver junto de nós. Deus quer tirar o pecador e trazer para junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos observar que o rei Davi também se encontrava com suas vestes manchadas pelo pecado. E aí Davi convenceu-se do pecado, orou a Deus, se humilhou perante a presença de Deus e, como sempre, Deus lhe deu vitória. Certamente, se você, amado ouvinte da palavra de Deus, estiver nas mesmas situações, pode ficar certo de uma coisa: se arrependa. Se arrependa verdadeiramente, e Deus vai estar de braços abertos para recebê-lo, em nome de Jesus. E eu tenho certeza de uma coisa, que Deus verdadeiramente, Ele criará dentro de cada um de nós, dentro de cada um daqueles que verdadeiramente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele criará dentro de nós um coração puro, um coração limpo, diante de Deus, diante da presença do Senhor. A desobrigação de Josué tomou a forma de o despirem das suas roupas sujas, que representavam os seus pecados e os da nação. Josué foi depois vestido com roupas festivas, que significava pureza associada ao seu perdão, e com um turbante limpo, que representava a sua restauração no sacerdócio. Isso simbolizava o perdão, a restauração de Israel como a nação sacerdotal, para cuja posição o Senhor o havia chamado. Deus verdadeiramente quer estar diante de nós, mas nós temos que estar com vestes limpas, com vestes brancas, porque nós somos a igreja de Deus, nós somos a igreja de Cristo. E Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. E Jesus Cristo, Ele um dia vai levar essa igreja. E Ele não quer levar uma igreja faltando uma perna, faltando um braço, faltando um dedo. Uma igreja toda suja, toda imunda. Uma igreja com roupas sujas, com vestes mal lavadas. Não. Deus não quer isso. Jesus Cristo certamente não quer isso. Ele quer verdadeiramente que nós estejamos limpos diante da presença de Deus, para que nós possamos verdadeiramente ser uma noiva de respeito, e que Deus possa estar verdadeiramente alegres, que Deus possa estar feliz, satisfeito com cada um de nós aqui, por nós estarmos com vestes brancas e limpas diante de Deus. Em Isaías capítulo 61, versículo 6, diz que seremos chamados de sacerdote do Senhor, e nos chamarão de ministros do nosso Deus, e comeremos riquezas das nações, e na sua glória nos gloriaremos. Podemos observar verdadeiramente o que Deus tem para nós. Deus quer nos levar a riquezas. Deus quer nos levar a outros lugares. Deus quer nos levar verdadeiramente a que possamos estar sempre de bem com a palavra de Deus, possamos verdadeiramente estar nós possamos continuar gloriando a Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. É isso que Deus quer verdadeiramente. No versículo 9 de Zacarias, Josué
colocando diante da pedra única, que tem 7 olhos, esta pedra, claro, é Jesus, em que podemos ter como pedra principal e de esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê, jamais será confundido. O mundo lá fora tem nos rejeitado, dizendo que nós somos pedras de tropeço, dizendo que nós somos um nada, dizendo que nós somos o calcanhar de Aquiles daqueles que estão lá fora, e nós somos um impedimento para eles continuarem pecando. Só que Deus nos considera, em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 4, diz que Deus nos considera como pedra preciosa aos olhos de Deus. É assim que Deus nos trata, como pedra preciosa, pedra lapidada, pedra limpa, e o mundo lá fora nos trata como pedra de tropeço. Louvado seja o nome do Senhor. O homem tem nos reprovados como pedra viva, só que para Deus nós somos considerados como pedra eleita, preciosa, já que somos edificados como casa espiritual, além de sermos sacerdócio santo, para que possamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Jesus, nós somos considerados como pedras preciosas, maravilhosas, lapidadas, para todos aqueles que creem. Mas para aqueles que são rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e serão eleitos como pedra de tropeço, rocha de escândalo, para todos aqueles que tropeçarem na palavra, sendo desobedientes. Para esses só resta a condenação para a vida eterna. Que nós verdadeiramente possamos ser para Deus e continuar sendo para Deus o que Deus tem nos considerado como pedra preciosa. Que nós não venhamos ser uma pedra de tropeço dentro da casa do Senhor. Que nós não venhamos ser uma rocha de escândalo, trazendo para dentro da igreja muitas das vezes muita fofoca, muito disse-me-disse, muita contradição. Que verdadeiramente nós possamos ser pedra eleita, pedra preciosa dentro da igreja e diante da presença do Senhor. Todas essas promessas maravilhosas vão ser herdadas apenas por aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Salvador pessoal. E estes são os que vão ser convidados para a ilustre festa de casamento do Cordeiro do Senhor, conforme Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9, que diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Louvado seja o nome do Senhor. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Verdadeiramente a palavra de Deus. É assim que Deus nos quer receber lá em cima, com linho branco, com linho resplandecente. Nós, como igreja de Deus, como noiva de Cristo, nós temos que verdadeiramente estarmos na presença de Deus, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e que nós possamos estar limpos diante da presença de Deus. Nós possamos observar verdadeiramente essa grande diferença do que o diabo tem para nós e do que Deus tem para nós. É uma grande diferença.
Eles não vestirão roupas sujas de pecado e de retidão humana, mas na qualidade de noiva do Cordeiro, vestir-se-ão de linho fino, linho brilhante, pois o linho representa as nações retas dos santos. As ações retas dos santos são nada mais do que o fruto do Espírito Santo nas vidas daqueles que foram redimidos pelo Senhor e lavados no sangue do Cordeiro. Abençoados são aqueles que possuem roupas festivas e vão ser chamados à ceia do casamento do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa foi a palavra que Deus me deu. Em nome de Jesus, que nós possamos ter em nossas mentes essa grande diferença do que o diabo tem para nós, do que o diabo está preparando para nós. O diabo tem nos colocado como pedra de tropeço, como rocha de escândalo. O diabo tem colocado vestes sujas, vestes de excrementos. O diabo tem nos humilhado. Mas aquele que verdadeiramente se vira para o Cordeiro, Deus tem nos colocado como pedra preciosa, como pedra santa, como Deus tem nos colocado vestes limpas, linhos brancos. Deus tem nos colocado uma mitra, mostrando a nós a nossa honra. Que nós possamos verdadeiramente poder verificar essa grande diferença do que o diabo tem para nós e do que Deus tem para cada um de nós. Deus só tem bênçãos, Deus só tem maravilhas. Deus tem lá em cima um lugar maravilhoso. São casas preciosas, ruas de brilhantes que Deus tem preparado para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e eu quero agradecer a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.